nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, mas antes, a igreja, o ministério, o diácono Valdir oferece o culto em ação de graças pelo aniversário da nossa diaconisa Anete, que aconteceu na última quinta-feira. Deus abençoe a nossa diaconisa Anete com muitos anos de vida e saúde. Glória a Deus, graças a Deus. Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10. Todos encontraram, digam amém. Mateus 28, 1 a 10. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e ali me verão. Pai, obrigado mais uma vez. Como é bom estar na tua presença, como é bom louvar, adorar, engrandecer o teu nome, Pai. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe nossas contribuições. Agora, Pai, fala conosco através da tua palavra. Domina cada mente aqui presente, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Tira toda distração, preocupação, inquietação, ansiedade, desânimo. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Amados e queridos irmãos e ouvintes, hoje é celebrado no meio ou no mundo cristão ocidental o maior dos eventos do cristianismo, que foi a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sexta-feira, na cruz, foi um momento de dor. O nosso Senhor ali carregava sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas transgressões. O peso que ele suportou ali na cruz é indescritível, porque ele carregava os pecados de toda a humanidade. E ele fez isso por amor a mim, por amor a você, para nos garantir a salvação. O sábado, para os discípulos, para os seus seguidores, foi um dia de silêncio, de tristeza, de dor, de confusão, de questionamento,
tudo parecia ter acabado, tudo parecia ter se findado. No entanto, irmãos, no domingo veio a grande vitória, veio o momento sublime. O texto nos narra que Maria Madalena e a outra Maria, ainda de madrugada, foram ao sepulcro. E quando lá chegaram, se depararam com algo inesperado. O túmulo estava aberto, a pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio, porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus, irmãos, transforma o que parecia fim em um novo começo cheio de esperança. Esse texto que nós acabamos de ler vai nos revelar, vai nos mostrar 4 grandes verdades que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que a ressurreição de Cristo transforma o cenário. A ressurreição de Cristo transforma o cenário. Olha comigo aqui dos versículos 2 a 6. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A ressurreição de Jesus transforma, modifica o cenário. Deus move aquilo que parecia imutável, irmãos. Aquela pedra que cobria ou que tapava o túmulo de Jesus, ela era muito pesada. Foram necessários vários homens para empurrar, para rolar. Era uma pedra redonda, enorme, pesada, e essa pedra, com a ajuda de vários homens, foi colocada no túmulo de Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, o que diz o texto? Que houve um grande terremoto, e um anjo desceu do céu e removeu a pedra. Por quê, irmãos? Porque a ressurreição de Cristo transforma, modifica o cenário. Aquilo que parecia imutável é mudado por Deus. Tem situações na nossa vida que aos nossos olhos humanos é imutável, não tem mudança, não tem transformação, mas Jesus ressuscitou, irmãos, e a ressurreição de Jesus transforma o cenário. Deus tem poder para mover, para mudar, para transformar aquilo que é imutável. O impossível se torna realidade. Jesus ressuscitou. Aquilo que parecia ser o final se torna o início, o começo. A morte não teve e não tem a última palavra. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Quando Deus age, irmãos, Ele muda cenários completamente. Há cenários, há situações que parecem imutáveis. Mas quando Deus age, Ele tem o poder de mudar esses cenários. Ele tem o poder de mudar essa situação. Quando as mulheres chegam lá de manhã, o cenário estava todo mudado. A pedra já havia sido removida. Já havia acontecido um terremoto. O anjo já tinha descido. Elas foram lá para chorar. Elas foram lá
para, quem sabe, cuidar ali, colocar um perfume no corpo de Cristo, mas quando elas chegam lá, o cenário estava mudado. Deus já havia mudado o cenário. O terremoto aconteceu, o anjo removeu a pedra, o túmulo estava vazio. Querido, querida, não há motivo para preocupações. Às vezes você está perdendo o sono à toa, às vezes você está ficando ansioso, ansiosa à toa. O nosso Deus muda cenários, o nosso Deus torna o impossível possível. Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada é impossível. Ele tem poder de mudar o cenário, Ele tem poder de reverter a maldição em bênção, Ele tem poder de mudar os quadros que aos nossos olhos são impossíveis, porque Ele é Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Segunda verdade que a gente aprende aqui é que a ressurreição de Cristo vence o medo e encoraja. Olha o versículo 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Não tenhais medo, não temais. O medo é um mecanismo de defesa. Existe o medo natural, que todos nós sentimos, como um mecanismo de defesa, irmãos. Mas existe o medo que é prejudicial, o medo que abate, que abala, que paralisa. E o anjo diz ali para aquelas mulheres: não tenhais medo, não temais. Elas estavam buscando o Jesus que havia sido crucificado. No entanto, o Senhor Deus já havia ressuscitado a Jesus. Então, querido, querida, o medo perto da presença de Deus, ou diante da presença de Deus, o medo perde a força. Quem entende a ressurreição de Cristo tem segurança, tem confiança. A esperança substitui o desespero. A grande questão é que ficamos diante de problemas, de adversidades, de tribulações e ficamos com medo. Mas se nós ficarmos diante da presença de Deus, o medo desaparece, porque o nosso Deus é maior do que o problema, é maior do que a dificuldade, é maior que a tribulação. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Diante do nosso Deus, irmãos, não existe impossível. Se você observar, grandes servos de Deus, diante de situações adversas, recebiam a palavra de Deus ou a palavra de um anjo enviado pelo Senhor, dizendo assim: não temais, não temas que eu sou contigo. Josué, quando Moisés morreu e ele estava diante do desafio de conduzir, de liderar aquele povo, introduzir o povo na terra da promessa, ele ouviu do Senhor: não temais, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jesus, antes de ser assunto aos céus, depois da ressurreição, ele disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ressurreição de Cristo vence
o medo e nos encoraja, nos dá esperança. A morte não deteve o nosso Senhor, a morte não teve o poder sobre o Senhor. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Ele foi feito a primícia dos que dormem. Da mesma maneira que Jesus morreu e ressuscitou, um dia nós também morreremos e ressuscitaremos. A morte perdeu o seu poder, Jesus venceu a morte. Por isso Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O nosso Senhor venceu a morte, Ele ressuscitou. Não temos que ter medo, não temos que temer a morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Terceira verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a ressurreição de Cristo nos traz uma nova direção. Versículo 7 diz assim: e depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. Repara que elas foram para ver o corpo de Jesus, o Jesus morto. No entanto, o Senhor mudou o cenário, a ressurreição de Cristo mudou o cenário. Houve um terremoto, o anjo já havia removido a pedra, elas se depararam com um novo cenário. O medo desapareceu, porque o anjo disse para elas não temerem. E agora elas estão diante de uma nova direção, de uma nova orientação. Ide depressa, ide apressadamente, ide imediatamente, e dizei aos discípulos que ele já ressuscitou. Quem tem uma experiência com o Cristo ressurreto, recebe uma nova direção, recebe uma nova diretriz. Quem tem um encontro com o Cristo ressurreto, a sua vida ganha propósito. A sua vida não é mais uma vida por ser simplesmente uma vida, mas há um propósito, há um plano, há um direcionamento do nosso Deus. A vida ganha uma direção, irmãos, e essa mensagem, ela precisa ser compartilhada. Jesus salvou, Jesus me transformou, Jesus me libertou, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele vive, Ele habita em mim, e Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, Ele quer te libertar, Ele quer te garantir também a salvação e a vida eterna. Esse, irmãos, é o cerne do Evangelho. A ressurreição de Cristo nos traz uma nova direção. A vida ganha sentido, a vida ganha propósito. Ninguém está aqui por uma obra do acaso. Ninguém está aqui por uma simples relação sexual dos nossos pais. Nós estamos aqui porque temos um propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito em nós e através de nós. E a ressurreição de Cristo, irmãos, traz essa direção, esse propósito. A ressurreição de Cristo faz com que a nossa vida ganhe propósito. Amém? Quarta e última verdade, irmãos, a ressurreição garante um encontro real com Jesus. Olha o versículo 9: indo elas, eis que o próprio Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Olha o Senhor, primeiro foi o anjo que disse: não tenha medo. Agora o próprio Senhor se revela a elas e diz para elas não
temerem. A ressurreição, irmãos, garante um encontro real com Jesus Cristo. E quando a gente tem esse encontro real com Jesus, Ele se revela pessoalmente para nós, Ele nos muda, Ele nos transforma, Ele nos liberta. A fé se torna uma experiência viva, uma experiência real, uma experiência transformadora. Não é apenas ouvir, é viver, é praticar, é colocar o que nós ouvimos em prática. Elas haviam ouvido do anjo, elas já estavam obedecendo, mas agora elas têm um encontro pessoal com o próprio Jesus, e elas continuam obedecendo. Elas vão para os discípulos e anunciam aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, a ressurreição de Jesus proporcionou a elas um encontro pessoal com Ele mesmo, com o próprio Senhor, que as reanimou, que as fortaleceu, que as encorajou, dizendo para elas: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e ali me verão. E esse, irmãos, é o grande sentido. Todos aqui temos um propósito de vida. Deus tem uma obra em cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E quando nós temos essa experiência com o Cristo ressurreto, Ele pessoalmente nos revela esse plano, esse projeto, esse propósito. Não é necessário ter medo, não é necessário recear. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Queridos, quando Deus entra em ação, o cenário muda, o medo perde a força, a vida ganha direção e o encontro transforma tudo. Quem sabe nessa noite você entrou aqui e está vivendo um cenário de dor, de tristeza, de sofrimento, mas o encontro com o Cristo ressurreto muda, transforma esse cenário. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com medos, com preocupações, com ansiedades. Querido, querida, o encontro com o Cristo ressurreto faz com que esse medo, essas preocupações, essas ansiedades desapareçam, porque maior é o que está em nós. Quem sabe você entrou aqui sem direção, sem propósito, sem rumo. O encontro com o Cristo ressurreto direciona as nossas vidas, faz a nossa vida ganhar sentido, ganhar propósito. Você não é obra do acaso, você não nasceu só de uma relação sexual entre seu pai e sua mãe. Deus tem um plano, Deus tem uma obra na sua vida, Ele quer ser glorificado em você e através de você. A tua vida, a tua existência tem um sentido que é glorificar a Deus, aleluia. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você entrou aqui nessa noite precisando de uma transformação, de uma mudança, e o encontro com esse Cristo ressurreto muda tudo, transforma tudo. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer transformar o teu ser, Ele quer mudar esse cenário, Ele quer reverter esse quadro, Ele quer fazer com que a tua vida ganhe sentido, ganhe propósito, porque Ele ressuscitou e Ele veio para nós termos vida e vida com abundância. Nós pertencemos
a Jesus. Jesus trouxe o cristianismo e nós somos os únicos que temos o nosso fundador, o nosso Salvador vivo, ressurreto. Outras religiões tiveram os seus fundadores, outras religiões podem ir lá no túmulo dos seus fundadores e lá estarão os seus ossos, mas no túmulo de Jesus não há osso algum, o túmulo de Jesus está vazio. O nosso fundador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia, Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele está à destra, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, e a mesma palavra de Deus garante que em breve Ele voltará para nos buscar e nos levará para si mesmo, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele vive, e em breve Ele vem, e nós estaremos para sempre com Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica de pé que eu quero orar com você. Por que Páscoa é um motivo de alegria para nós? Por que é um dia alegre para a igreja? Porque o nosso Senhor venceu a morte, ressuscitou, Ele vive, Ele está presente em nosso meio, através do seu Espírito Santo. E por isso nós celebramos, irmãos, por isso nós nos alegramos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, obrigado, porque nesse dia, através do texto lido, da mensagem ministrada, nós podemos louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu nome, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus ressuscitou, Jesus vive para sempre. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele se faz presente aqui nessa noite, através do Espírito Santo, que habita em nós, que está em nosso meio. E em breve o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Estamos felizes, Senhor, estamos alegres, é noite de celebração, é noite de alegria, é noite de adoração. Jesus vive e reina, Jesus ressuscitou. Nós somos ou pertencemos ao cristianismo, a única religião em que o seu fundador está vivo, ressuscitou. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meu Pai, nessa noite, que o Senhor possa mudar cenários aqui, que o Senhor mude quadros, que o Senhor jogue por terra, desfaça todo medo, todo temor, que o Senhor traga o encorajamento, que o Senhor traga o propósito de vida, o sentido da vida a cada um aqui, que cada um aqui esteja convicto do Teu chamado, do Teu propósito, do Teu agir em nós e através de nós. Que cada um de nós aqui possamos cumprir a missão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, anunciar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja, porque Jesus ressuscitou e vivo está, aleluia. Abençoa cada vida aqui, cada família, cada lar aqui representado, no nome de Jesus, amém, amém. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus, graças a Deus.
Se é para Jesus, tem que ser bonito. Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele está presente em nosso meio. A Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração para sempre. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Pode tomar o